Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de boas notícias. O Milei conseguiu o seu terceiro superávit mensal lá na Argentina, o primeiro trimestre de 2024 todo com superávit, uma coisa inimaginável, né? Como ele falou no discurso dele, é um milagre econômico que responde ao que chamamos motosserra, né? Corte de gastos, muito corte de gastos. É impressionante como é que ele está fazendo aqui o que as pessoas esperavam que o Haddad fizesse para o Brasil ter o déficit zero, né? Lá na Argentina eles estão longe disso. Por quê? Porque eles saíram de uma posição muito ruim. O governo lá era muito deficitário. Agora eles estão correndo atrás do déficit zero com vontade. E isso já está dando resultados. A inflação já está caindo, a atividade econômica já está melhorando. E olha só que beleza, né? Isso é só o começo. O cara mal começou. É a coisa que eu achei mais difícil nessa história toda, porque a gente sabia que seria um início duro lá na Argentina devido ao passado, a herança que ele recebeu do Alberto Fernandes, né? Um país destruído, com inflação de 200%. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por filho bastardo do Ricardão, bostíssimo ditador careca da capa preta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Milei ontem fez um pronunciamento em rede de televisão, né? Chamou a televisão e abriu aquela cadeia nacional de televisão, como aqui no Brasil também os presidentes de vez em quando fazem, e ele foi justamente comemorar o superávit de 0,2% do PIB em 3 meses, né? Então esse é o que ele tinha prometido cortar gastos do governo, embora ele não tenha conseguido aprovar a lei de bases ainda está enrolado no Congresso, mas ele fez o que ele podia com o decreto, né, o DNU, e também com uma série de outras medidas administrativas. Ele cortou muito gasto, cortou gasto de estatais deficitárias, cortou gastos da administração pública como um todo, cortou um monte de gastos, diminuiu o Estado argentino. Esse é o caminho, esse é o único caminho que o governo tem para se manter economicamente viável no curto prazo, né? E aí fez essa apresentação ontem na televisão, que lógico, os esquerdistas aqui no Brasil já estão arrancando a calcinha pela cabeça, evidentemente, porque eles sabem que se o Milei der certo na Argentina, se o Milei conseguir resolver o problema da Argentina, um problema que o Alberto Fernandes disse que era irresolvível, não tinha como resolver, o Alberto Fernandes, que era apoiado pelo Lula, ele literalmente desistiu. Ele era o presidente da Argentina, tanto que ele entrou, botou o Carlos Massa, que era o super-ministro dele lá no final do governo dele, ele desistiu. Não consigo resolver o problema. Por quê? Porque ele estava tentando resolver o problema pelas vias mágicas da esquerda. Não, temos que fazer um plano econômico, um congelamento de preços e vamos fazer alguma coisa aqui que... Não, porque a inflação é uma coisa psicológica, as pessoas começam a aumentar o preço porque elas estão com muita vontade de ganhar dinheiro, aqueles papos que não é isso. A inflação acontece porque o governo gasta demais, joga dinheiro na sociedade, o dinheiro perde valor, porque o dinheiro, na verdade, é uma representação de todos os bens e serviços que você tem para vender na sociedade. Então, se você joga mais dinheiro na sociedade, essas coisas todas que estão lá passam a custar mais dinheiro. Uma coisa é equivalente à outra, não mudou o que a sociedade produz, não mudou o número de produtos, não mudou o número de serviços, o preço desses serviços e produtos aumenta para acomodar esse dinheiro novo que chegou lá do governo. É sempre assim. É só você ver em toda a história, todas as vezes que você teve processos inflacionários, é governo imprimindo dinheiro. Aqui no Brasil foi exatamente isso. Enquanto o pessoal ficava fazendo os planos heterodoxos, malucos, lá, plano Collor, plano sei lá o quê, plano Candir, plano isso, plano aquilo, uns planos malucos que o pessoal inventava aí, nada, plano Cruzado 2, plano Verão, plano Brescia, caraca, bicho. Chega a me dar tristeza lembrar dessa época. Mas enfim, nada funcionava. Por quê? Porque não atacaram o problema central, que é a emissão de dinheiro do governo. Não importa o que você faça depois, a inflação ela vai estar lá. Finalmente, o plano real foi justamente o primeiro plano ortodoxo que teve aqui no Brasil. O problema é a impressão de dinheiro. Então foi o que foi feito no Brasil. Aumentou-se imposto pra caramba aqui na época do Fernando Henrique Cardoso, cortou-se a possibilidade de emitir dinheiro pelos estados e pelo Banco Central, agora é muito mais restrito fazer isso, tanto que gerou uma série de problemas aqui no Brasil com isso, né? Mas é isso que resolveu o problema, isso que jogou a inflação para baixo aqui no Brasil e até hoje está se mantendo bem, pelo menos até hoje. O problema é que agora a gente tem um governo que, de novo, acredita em magia, né? Aí, inclusive o Milei falando aqui, ó, não é magia.
né, foi uma das frases que ele colocou aqui. Os pontos principais do discurso dele foi o seguinte, olha só. Quero dizer a todos os argentinos que entendo que a situação que estamos vivendo é dura, mas também que estamos correndo já mais da metade do caminho. E isso é uma coisa positiva, porque é o que eu falei para vocês, o grande desafio do Milei vai ser superar essa fase inicial em que a situação vai estar muito ruim, a economia vai piorar num primeiro momento, né, porque justamente pela austeridade, né, o pessoal lá na Argentina estava acostumado a ter subsídio de tudo, a conta de luz era subsidiada, a conta de gás era subsidiada e coisa e tal, e ele teve que cortar isso tudo, para cortar gasto do governo, teve que cortar isso tudo. E evidentemente as pessoas não gostam disso, você passa a ter que pagar mais caro nessas coisas, né? Só que isso é por um bom motivo, você está deixando a economia girar com os próprios valores da economia, você está acabando com a mascaração do preço, né, a mascaração do cálculo econômico. Né? Agora a pessoa só vai gastar gás, só vai gastar energia se realmente ela precisar, porque agora é mais caro. Né? E esse é um ponto que eu acho que é importante o pessoal entender do problema do cálculo econômico. Né? Quando o Mises falou sobre o problema do cálculo econômico, que torna o comunismo inviável, né, é justamente isso. Porque a verdade é que um gestor central, ele nunca sabe o que as pessoas realmente querem, né? E só o mercado pode dizer isso. E como é que o mercado diz isso? Se muita gente quer uma coisa, essa coisa sobe de preço. Não tem o suficiente, ela sobe de preço. Isso vai incentivar outras pessoas a produzir mais daquela coisa para atender a demanda do mercado. E pronto, assim as coisas se regulam, né? Se o preço sobe, as pessoas falam, não, eu até queria isso, mas está muito caro, eu não vou comprar. Aí diminui a demanda, então as coisas se equilibram naturalmente. Esse é o cálculo econômico que acontece naturalmente no mercado e que num sistema comunista, que você tem o planejamento central, é impossível o planejador, por mais que ele seja bem intencionado, resolver. E olha que esses tipicamente não são bem intencionados, né? Mas mesmo que fossem, não conseguiriam resolver. E o ponto é esse, essa coisa de você dar subsídio, você mascara isso daí. Por quê? Olha o caso da Argentina, o gás era barato pra caramba, a energia elétrica era barata pra caramba. Por quê? Porque era subsidiado pelo governo. O que isso dá de sinal errado na sociedade? A pessoa que gasta muita energia elétrica fala, posso gastar mais, tá barato, né? Tá baratinha a energia elétrica, eu vou gastar mais energia elétrica. Vou gastar mais gás, né? Tá barato. Então, ou seja, repara como é que dá o sinal trocado, né? Quando você tira o subsídio, aí o preço fica o preço real daquela coisa. E aí você tende a, tá muito caro agora a energia elétrica, eu vou gastar menos. Ou seja, você vai no sentido correto de corrigir os erros do mercado, né? De corrigir os erros da demanda. Enfim, aqui ó, contra todos os prognósticos, a maioria dos dirigentes políticos, economistas profissionais, televisivos, hipertardistas, tribuneiros. A tradução disso aí, eu confesso que eu não conheço essa expressão. A tradução é fogo de artifício de tribuna. O pessoal que faz muita coisa em tribuna na hora de falar, né? O pessoal que, os especialistas da USP, né? Quero anunciar que o setor público nacional registrou um superávit financeiro de mais de 275 mil milhões de pesos, isso é 0,2% do PIB, né? Esse milagre econômico foi um milagre econômico conseguir um superávit financeiro trimestral depois de quase 20 anos, né, tendo recebido a herança que recebemos. Ou seja, o problema é esse, né? É o que eu sempre falei, que o problema do Milei é que ele recebeu um país muito bagunçado. Se ele tivesse recebido o país depois do Macri, de repente era outra história, mas recebeu depois do Alberto Fernandes. O Alberto Fernandes cagalhou o país completamente. A chance de resolver o problema, né, realmente ficou muito mais difícil. E aí o que isso vai levar? Vai levar a esse período em que as pessoas estão sentindo dificuldade, mas lá na frente a economia começa a crescer e as coisas começam a melhorar. E a minha grande dúvida, né, do Milei, enquanto político, ele vai conseguir sobreviver a esse pedaço em que ele está sendo mal avaliado, né? E aparentemente sim. Ele está falando que já passou de mais da metade do passo, né? Aqui, ó, o Congresso não nos deu as ferramentas que precisamos para, inclusive que todas as administrações passadas contaram. O que ele pediu lá na lei de bases nem era muito diferente do que os outros governos tiveram. Mas agora não pode, né? Porque, é lógico, os socialistas estão doidos para que ele fracasse, né? Eles sabem que se o Milei tiver sucesso, vai ser uma tragédia para os socialistas na Argentina, mas não só lá. No Brasil todo, né? No país, na América Latina toda. O Brasil, inclusive, né? Aqui, ó. Aí ele fala de mais coisa aqui. Os argentinos não têm mais tempo para experimentos gradualistas, né? E não esperem a saída da mão do gasto público. A era do Estado presente terminou. Foi um fracasso que submergiu o Brasil, a Argentina, 60% na pobreza, né? Ou seja, ele falou que a situação é ruim, mas não é magia, né? Aqui, ó,
Se o Estado não gasta mais do que arrecada, não recorre à emissão de dinheiro, não há inflação. Não é magia, todo mundo sabe o que é isso daí, né? E ele também estava alfinetando a Cristina Kirchner, que teria dito no último ano de governo dela, né, antes do Macri, porque ela perdeu para o Macri, depois ela voltou como vice, né, mas tinha dito no último ano de governo dela que não foi magia e não sei o que lá, quando ela descreveu as coisas boas do governo dela, que no final das contas ninguém considerou nada daquilo, mas enfim. Então, ou seja, o fato é esse, o Milei com um Estado altamente deficitário, fazendo a coisa correta, a coisa que se esperava que, por exemplo, o Haddad fizesse aqui no Brasil, né? E aqui, ó, o déficit zero não é só uma coisa de marketing, não é só uma frase de marketing. Para esse governo é um mandamento. Haddad tinha tanta coisa para aprender com o Milei, hein, Haddad? Mas o problema do Haddad é o seguinte, é que não é o Haddad, o problema é o Lula, né? O Haddad é um poste, o Haddad não faz nada ali, o problema é o Lula nunca que vai querer gasto zero. Para o Lula, o déficit zero é só uma coisa de marketing mesmo, uma paradinha de marketing e só isso mesmo. Infelizmente, esse é o tamanho de problema que a gente tem. E a inflação já tá positiva, surpreendeu o FMI, surpreendeu positivamente o FMI, aqui ó, o FMI só tá esperando inflação esse ano de apenas 150%. O que pode parecer uma coisa absurda para a gente, mas é o que eu falo para vocês. Tem que ver de onde é que partiu isso, né? A inflação ano passado foi de 211%, então tem uma redução de 45% nisso daí, ou seja, reduziu muito a inflação lá na Argentina. É verdade que eles também estão preocupados com a atividade econômica, que pode ser que a economia argentina contraia 2,8% nesse ano em relação ao ano anterior, mas, de novo, isso é algo. Esse é o problema, essa é a parte ruim da coisa, que você tem que realmente tirar o gasto estatal. O gasto estatal também leva a aumento do PIB, né? Esse dinheiro começa a circular e causa aumento do PIB. Então, quando você corta o gasto estatal, você, no primeiro momento, é ruim a coisa. Mas é o cold turkey, né, que eles chamam, né, do viciado quando tira a droga. Num primeiro momento, a sensação é terrível, mas depois, lá na frente, a coisa melhora, né? E, bom, essa é a ideia, estamos no meio do caminho, né? É lógico, aqui na esquerda, aqui no Brasil, né, o pessoal está apavorado, né? Ajuste fiscal de Milei leva a Argentina a superávit, mas intensifica a pobreza. Aí eles esquecem de falar que essa pobreza está no mesmo patamar do ano passado, né? Então aqui, ó, a pobreza no país se aproxima dos 60%. É exatamente onde estava no ano passado, ou seja, no governo do Alberto Fernandes, né? Ou seja, é realmente o problema da pobreza na Argentina é o socialismo, não é outra coisa não. É verdade, por enquanto, com esses cortes no governo, o Milei não consegue fazer muita coisa com relação à pobreza, mas a pobreza se resolve automaticamente quando a economia começar a melhorar mais adiante, né? Outra coisa mais engraçada é quando o socialista resolve falar alguma coisa de economia, né? O Mané aqui falou que Milei comemorando o superávit conquistado às custas da superinflação e os idiotas aplaudindo. Ocorre que superávit, no caso argentino, por causa da inflação alta. Aí o César Mello respondeu aqui muito claramente. Então quer dizer que antes não tinha inflação alta, por isso dava déficit? A inflação esse ano está menor do que ano passado, meu amigo. O ano passado teve déficit. Ou seja, essa lógica desse pessoal é muito engraçada, né? É a típica coisa, né? Economia tirada do cu, né? Mas é aquele negócio, se o cara realmente entendesse como economia não era comunista, né? Então tá tudo certo nisso aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.